Boa tarde a todos. Esta é a segunda aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina Tópicos Especiais de Metafísica 1, segundo semestre letivo de 2020. Como eu expliquei na primeira aula, esse nosso curso é uma introdução à filosofia do tempo, que vai tomar como fio condutor o argumento de John McTaggart, Alice McTaggart, que em 1908 publicou um artigo intitulado A Irrealidade do Tempo. O argumento ficou conhecido como o paradoxo de McTaggart. O que é de paradoxal aí? É que McTaggart apresenta um argumento aparentemente válido, parece claramente um argumento válido, que a partir de um grupo de premissas, nenhuma das quais parece intrinsecamente problemática, deriva uma consequência brutalmente contraintuitiva. Nós sabemos que não há tempo, que o tempo não é real, que a percepção que nós temos do decurso do tempo, da passagem do tempo, é uma ilusão. Como eu disse, nós vamos examinar o argumento de McTaggart e examinar as reações possíveis ao argumento. E as reações possíveis ao argumento são: bom, você aceita o argumento, coisa que ninguém no século XX quis fazer, ou você recusa alguma das premissas, ou você aceita as premissas, mas argumenta que a conclusão não se segue das premissas, isso é, que embora pareça, o argumento de fato não é válido. Essas reações possíveis, rejeitar tal premissa, aceitando tal outra, em troca rejeitar aquela outra e recusar a primeira, ou impugnar o próprio argumento como um argumento falacioso, elas surgiram historicamente na filosofia do século XX, à medida em que o que aconteceu tardou para acontecer, o argumento de McTaggart começou a ser seriamente discutido. Durante um tempo ele foi deixado meio de lado, parecia obviamente uma coisa aberrante, tão aberrante que ninguém se dava o trabalho de tentar dizer exatamente onde é que estava o problema. A reação mais comum é simplificada pelo comentário de Moore, que eu mencionei na aula anterior, numa passagem das anotações publicadas postumamente do Moore, sob o título de The Commonplace Book. Numa passagem do Commonplace Book, Moore diz a proposição perfeitamente monstruosa de McTaggart de que o tempo é irreal. Então, é uma coisa monstruosa, nem vale a pena discutir. Bom, quando começou a ser discutido o argumento, primeiro, ele resultou ser muito mais robusto do que parecia à primeira vista e muito mais sutil também, de maneira que as estratégias para resistir ao argumento McTaggart também tinham que se fazer muito mais sutis do que essa atitude de senso comum do Moore, de dizer, não, aí tem alguma coisa que está errada, não quero nem saber o que é, está errado. O argumento, essa conclusão, só pode estar errado. Mas o desafio é dizer exatamente onde e como. E nós vamos ver que as reações possíveis ao argumento de McTaggart formam um mapa do espaço lógico, um mapa das possibilidades do espaço lógico, e servem para introduzir o debate na filosofia do tempo, tal como ele transcorre nos nossos dias. A filosofia do tempo, tal como nós a temos hoje, como é praticada hoje, ela foi toda ela prefigurada por McTaggart, e ela pode ser, e vai ser, como vocês vão ver nesse curso aqui, apresentada como um conjunto das reações possíveis ao argumento de McTaggart, que é, portanto, a peça fundamental no debate sobre filosofia da linguagem. O que vai dar a esse curso um caráter muito diferente de outros cursos meus, como, por exemplo, o curso de História da Filosofia Contemporânea, que alguns de vocês assistiram, em que eu dou uma visão panorâmica de contribuições de vários filósofos para uma certa temática. Aqui nós vamos nos deter numa contribuição em particular. E nós vamos ler um texto particular de maneira extremamente detida. O texto que nós vamos adotar não é o artigo de 1908, A Irrealidade do Tempo, mas a versão de 1927. McTaggart morreu em 1925, deixando inacabado o segundo volume da sua grande obra, da sua obra-prima, A Natureza da Existência. Charlie Dunbar Broad foi quem
revisou e publicou esse segundo volume de MacTaggart, que contém um capítulo intitulado Tempo, onde o argumento é reapresentado, é exatamente o mesmo argumento, sem tirar nem pôr, inclusive com as mesmas palavras, exceto que agora tem material que não havia no artigo de 1908. O que a versão de 1927 contém é a discussão por MacTaggart de alternativas ao argumento dele. Ele considera as ideias de alguns filósofos seus contemporâneos, ele menciona expressamente Bertrand Russell, e Broad, o seu próprio editor, ele discute com as ideias de Broad, mas ele também considera algumas outras objeções que poderiam ser feitas ao seu argumento e trata de respondê-las. Então é uma versão muito mais rica, né? Nós temos tudo que tem no artigo 1908, mais as reações de MacTaggart a alternativas que poderiam ser apresentadas ao que ele está sustentando ali. E essa versão é a que nós vamos empregar, capítulo 33 de The Nature of Existence. Bom, o nosso ponto de partida, eu vou reprisar brevemente da aula passada, foi o contraste entre representações situadas ou subjetivas e não situadas ou objetivas. Uma representação situada é uma representação da realidade tal como ela pode ser apreendida de uma perspectiva dentre outras perspectivas possíveis. Tá? Então, eu digo, por exemplo, agora está chovendo. Tá? Esse agora é um momento do tempo, e aliás eu poderia omitir esse pronome, eu poderia dizer simplesmente está chovendo. Tá? E eu estaria representando a realidade tal como ela é aprendida de uma perspectiva temporal e espacial. Porque para saber se o que eu disse é verdadeiro ou falso, vocês precisam saber, primeiro, quando isso está sendo dito, e segundo, onde isso está sendo dito. Em troca, se eu digo chove em Porto Alegre, às 16 horas da tarde do dia 27 de janeiro de 2021, eu dou uma representação não situada do que está acontecendo. Vocês não precisam saber quando essa frase foi proferida, nem onde, para saber se ela é verdadeira ou falsa. Tá? Então, grosso modo, a ideia de uma representação situada é a de uma representação da realidade como ela aparece para uma perspectiva dentre outras, e a ideia de uma representação não situada, o objetivo, o absoluto, é de uma representação da realidade como ela é. Vocês podem pensar aqui no contraste kantiano entre fenômeno, como as coisas aparecem para nós, versus coisa em si, como as coisas são em si mesmas, independentemente de como elas nos aparecem. O comentador de Kant, Henry Allison, chama a ideia explica a ideia de coisa em si em termos da ideia de uma representação teocêntrica do mundo, uma versão centrada na perspectiva de Deus, que não é nenhuma perspectiva, e Deus não ocupa lugar nem no espaço, nem no tempo. E, portanto, não aprende as coisas como elas aparecem para um ponto de vista, mas as aprende tal como elas são em si mesmas. Eu mencionei que a nossa linguagem cotidiana tem marcadores sintáticos de perspectivo de situação. É o caso dos pronomes e dos demonstrativos de um modo geral, os deíticos, expressões como eu, aqui, agora, os tempos verbais, de modo geral, as flexões verbais, as flexões de pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e de tempo, passado, presente, futuro, mais as combinações de tempos, né? Passado do passado, isso é pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito, tá? O que é o pretérito mais perfeito é o que é passado no passado. Quando ele chegou em casa, a porta fora arrombada, ela tinha sido antes do momento em que ele chegou, que já é um momento no passado. Ou o futuro do pretérito ia chover. Isso é, no passado era futuro uma chuva. Tá? Tudo o que está acontecendo agora é o que ia acontecer no início da tarde de hoje. Ok? E nós passamos a considerar como é que se podem eliminar os marcadores sintáticos de situação. Certo? Qual é o critério para eliminar o caráter situado de uma representação? E consiste essencialmente em substituir esses marcadores sintáticos de situação
que são os deíticos, as flexões verbais e as modificações adverbiais, por expressões que designam de maneira objetiva um certo lugar ou um certo tempo. Por exemplo, tomem a frase "eu estou aqui". Tá? Tem 3 marcadores de situação aí. Tem o pronome da primeira pessoa "eu", tem o demonstrativo "aqui", e tem o tempo verbal presente, eu estou aqui. Ora, nós podemos eliminar essas expressões gradualmente. A gente elimina "eu" por "Paulo", passa para a terceira pessoa, portanto, e diz "Paulo está onde? Em casa". Quando às 16 horas do dia 27 de janeiro de 2021. Tá? Falta eliminar o tempo verbal, porque está em casa, está quando no presente, e a gente pode substituir isso por algo como o predicado "estar em casa" às 16 horas do dia 27 de janeiro de 2021 é verdadeiro de Paulo. Então, tem uma predicação que diz que ocupar um certo lugar num certo tempo é um predicado que é verdadeiro de Paulo. Tá? O verbo continua flexionado. Não existe algo como um verbo não flexionado, exceto um infinitivo. Mas quando nós queremos expressar a posse por um objeto de uma propriedade atemporal, por exemplo, o fato de que 3 é a raiz quadrada de 9, esse "é" aqui é o presente indicativo. Tá? E eu deixei para vocês um exercício para pensar por que o presente é o tempo verbal que corresponde à eternidade. Não vou responder essa pergunta na aula de hoje ainda, vou deixar como algo para vocês pensarem, mas pensem no seguinte: na eternidade nada passa, nada transcorre. Né? Não há, portanto, nem futuro nem passado. Os teólogos medievais diziam que a apreensão que Deus tem do que para nós nos aparece como sucessão temporal é a apreensão simultânea do sucessivo. Isso é, o que para nós é passado, presente e futuro, da perspectiva da eternidade, é simultâneo. Todos os tempos, quer sejam para nós passados, presentes ou futuros, aparecem simultaneamente perante o olhar de Deus. Tá? O que a segunda coisa que eu quero lembrar da aula passada é que, embora haja procedimentos para a eliminação dos marcadores de situação ou perspectiva na linguagem, há argumentos para sustentar que uma linguagem em que não existam esses marcadores não poderia expressar tudo o que nós podemos expressar na nossa linguagem. Então, lembrem, por exemplo, o argumento de John Perry. Um dia, conta Perry, segui uma trilha de açúcar no supermercado, com a intenção de avisar a pessoa cujo carrinho tinha um saco de açúcar furado, o que estava acontecendo. E, Perry conta que ele, de repente, percebeu que ele estava andando em círculos no supermercado, e aí se deu conta: peraí, a pessoa que está com um saco de açúcar furado no carrinho sou eu. E esse "eu" aqui, esse "sou eu", que não é substituível por nenhuma coisa, nenhuma descrição definida. A descrição definida já tínhamos uma: a pessoa que tem um saco de açúcar furado no carro. E também não é substituível por John Perry. A conclusão a que ele chegou não é que John Perry tem um saco de açúcar furado, mas eu tenho um saco de açúcar furado. Pensem num outro exemplo. O cara está pensando o seguinte: daqui a uns dias vai ser o nosso aniversário de casamento, eu tenho que pensar num presente para fulana, para minha mulher. De repente ele para e pensa assim: um pouquinho, o dia tal é hoje. Então, hoje é o nosso aniversário de casamento, é hoje que eu tenho que providenciar um presente. Esse hoje não é substituível por no dia tal, porque isso ele já tinha pensado. No dia tal é o nosso aniversário de casamento. Espera um pouquinho, mas que dia é hoje? Não, a expressão que diz que dia é hoje não é substituível
por uma expressão que diga simplesmente dia tal, né? Situe no calendário esse dia. No Dropbox eu pus lá um artigo do Norman Kratzmann, um especialista em filosofia medieval, intitulado Onisciência e Imutabilidade. É uma discussão de dois dos atributos de Deus, segundo a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Deus é onisciente, sabe tudo, e Deus é imutável. E Kratzmann suscita o seguinte problema para a compatibilização desses dois predicados. Ele pergunta: Deus sabe que horas são? Agora? Por suposição, como Deus é onisciente, ele sabe isso. Mas não é possível saber que horas são agora, antes, nem depois. Tá? Eu não poderia saber que agora são 4h15 se eu não pensasse isso às 4h15. Portanto, é impossível saber que são 4h15 às 3 da tarde. Portanto, às 3 da tarde, Deus não tinha a propriedade de saber que eram 4h15. Essa propriedade Deus só adquire às 4h15. Mas adquirir ou perder propriedades é mudar. Portanto, se Deus sabe que horas são, Deus sofre mudança. E essa mudança parece claramente incompatível com o postulado da imutabilidade divina. Portanto, nós temos uma tensão. Parece que nós precisamos escolher entre atribuir a Deus onisciência ou atribuir de imutabilidade, mas não podemos atribuir as duas coisas. Pensem aí vocês e tirem as suas próprias conclusões sobre se Deus sabe que horas são. Tá? No caso do tempo, um exemplo de deítico ineliminável foi oferecido por Arthur Pryor no artigo Thank Goodness That's Over. Ainda bem que isso acabou. O ponto dele é o seguinte: você está dizendo que ainda bem que algo acabou, isso aqui é passado. Você não está dizendo ainda bem que algo acaba às tais horas do dia tal. Tá? Porque dizer que acaba às tais horas do dia tal não é dizer ainda se algo aconteceu, está acontecendo ou acontecerá. Tá? E como diz Prego, a gente pode dar graças a Deus que algo acabou ou é passado, mas não dar graças a Deus que algo acaba às tais horas do dia tal. Tá? O marcador verbal de situação aqui, que é o tempo passado, é ineliminável para o conteúdo da representação. Então, o que isso parece estar dizendo? Que a realidade é constituída, entre outras coisas, por fatos situados, fatos que são fatos para uma perspectiva. Há fatos presentes, passados e futuros, há fatos de primeira, segunda e terceira pessoa também. Tá? Se existem fatos que são fatos apenas de uma perspectiva de primeira pessoa, nós temos aqui uma razão para pensar que o solipsismo pode não ser uma mera e simples alucinação intelectual. Claro, o problema do solipsismo é pensar que a única perspectiva legítima que há sobre a realidade é sempre uma perspectiva de primeira pessoa. Mas nós podemos pensar que há fatos que são irredutivelmente de primeira pessoa, sem que esses fatos esgotem o domínio do que há, o domínio do ser. Tá? E todo o problema é esse. Então, saber se nós podemos expressar na perspectiva de terceira pessoa o que o sujeito que está no supermercado, no exemplo de Perry, o cara que diz que ainda bem que isso passou, no exemplo de Pryor, ou no exemplo que eu comentei na aula passada, que Kierkegaard dá de um episódio acerca envolvendo o rei Davi na Bíblia, quando o rei Davi ouve uma história e entende tudo acerca da história, menos que a história sobre ele. Faltou, como diz Kierkegaard, a passagem para o subjetivo, como ele diz. O conto que o profeta contou, diz Kierkegaard, para o exame de consciência, o conto que o profeta contou era uma história, mas esse tu és o homem, isso era outra história. Isso era a transição para o subjetivo. Tá? Bom, o que parece que é irredutível nas proposições que
expressam a perspectiva em que o sujeito está situado é a significação que elas têm para a orientação da ação e, portanto, o seu papel na racionalidade prática. Se eu digo que uma bomba estoura, vamos dizer que isso aqui fosse uma aula presencial, se estivéssemos todos juntos, se eu digo que uma bomba explode na sala tal, estaríamos na sala do campus, sala 214, pronto. E se eu digo que uma bomba explode na sala 214 às tais horas do dia tal, eu ainda não disse se a bomba explodiu, está explodido ou explodirá. Tá? O que vai fazer toda a diferença para as nossas ações. Se o acontecimento é passado, não temos que fazer nada, isso já aconteceu. Se o acontecimento é futuro, nós temos que sair daqui antes que isso aconteça. Tá? Então a orientação da ação parece não prescindir de marcadores de situação. E esse é exatamente o sentido, como eu mencionei no ano passado, daquela cláusula que a gente encontra quando tem um mapa de uma cidade, por exemplo, ou um mapa de um aeroporto, ou um mapa de um supermercado, e tem aquela flecha que diz: você está aqui. Sem essa informação, eu não sei, o mapa não me serve de nada. O mapa, como tal, é uma representação que não é situada de uma realidade espacial. E o mapa é completamente imprestável para um viajante que não tem a capacidade de pensar acerca de um ponto marcado aí, um ponto qualquer nesse mapa: eu estou aqui. É só a partir com essa informação, eu estou aqui, que o sujeito pode então utilizar o mapa para se deslocar, para sair de onde se encontra, para ir para outro lugar. Tá? Nenhum lugar, então, vamos dizer o seguinte, deixa eu generalizar, parece que ser eu não é propriedade intrínseca de nenhuma pessoa. Tá? Se eu digo eu estou com fome, isso é verdadeiro, sei somente se Paulo está com fome. Tá? Se Lia diz eu estou com fome, isso é verdadeiro, sei somente se Lia está com fome. Então, se eu não é propriedade intrínseca de nenhuma pessoa. Se aqui não é propriedade intrínseca de nenhum lugar. E agora a pergunta é: por que agora seria a propriedade intrínseca de um tempo? O presente não seria um tempo dentre outros, assim como aqui é um lugar dentre outros, em que eu poderia estar? Eu estou aqui, mas eu poderia estar em qualquer outro lugar. Mas aqui tem algo de assimétrico. No caso do tempo, não parece que eu poderia estar em qualquer outro lugar que não no tempo presente. Eu estive em tempos que são passados, eu estarei em tempos que são futuros, mas eu só posso estar agora no tempo presente. Tá? O tempo parece, em suma, passar independentemente de qualquer consciência. E o fato de algo ser passado, presente ou futuro, não é como isso é para uma perspectiva, mas é como isso é, ponto. Né? Parece que, mesmo que não houvesse nenhuma consciência no universo, o tempo estaria transcorrendo. Enquanto que o fato de um lugar ser aqui, o alhures, é sempre relativamente a uma perspectiva. Tá? Então, nenhum lugar é intrinsecamente aqui, ser aqui não é propriedade de nenhum lugar, nenhuma pessoa é intrinsecamente eu, ser eu não é uma propriedade intrínseca de nenhuma pessoa, mas com o tempo parece ser diferente. Tá? O tempo parece passar independentemente de qualquer consciência, mas então ser passado, presente ou futuro não poderiam ser propriedades relativas a uma consciência. Elas deveriam pertencer à natureza do tempo. E essa é uma das primeiras coisas que nos aproxima então do argumento de MacTaggart, que vai se perguntar até que ponto o tempo é como o passado. Passado, presente e futuro. O tempo é como o espaço. Tá? No espaço eu ocupo uma posição no espaço que eu chamo aqui, mas é uma posição em que eu estou entre várias outras em que eu poderia estar, e no tempo parece que eu estou na única posição em que eu poderia estar, que é o presente. Tá? Em suma, a questão da eliminabilidade de idênticos temporais, agora, passado, presente, futuro, tempos verbais, né, o tempo pretérito, o tempo presente, o tempo futuro, é a questão de se é possível dissociar o modo como o tempo é e o que se apresenta para nós como uma experiência do tempo. Essa é uma expressão de Bertrand Russell,
que vai nos ocupar bastante, o que nós quer dizer com essa ideia de nossa experiência do tempo versus como o tempo realmente é. Tá? Se eu é apenas uma dentre muitas pessoas, e aqui é apenas um dentre muitos lugares, por que agora não seria apenas um dentre muitos tempos? Ora, eu apontei na aula passada para uma assimetria que parece existir aqui. Eu posso perfeitamente definir aqui como onde eu estou agora. Isso é irrepreensível. Aqui é onde eu estou agora. Mas, em compensação, eu não posso fazer, assim como eu posso definir aqui, em termos da primeira pessoa, eu, e do marcador de lugar agora, eu não posso fazer uma definição análoga usando a primeira pessoa e o tempo verbal para definir agora. Eu uso a primeira pessoa e o tempo verbal para definir aqui. Aqui é onde eu estou agora. Mas eu não posso usar a primeira pessoa e um marcador de espaço para definir agora. Agora não é quando eu estou aqui. Aqui é onde eu estou agora, mas agora não é quando eu estou aqui. Eu posso estar aqui em muitos tempos diferentes que não apenas agora. Então aqui nós tocamos pela primeira vez o que há de específico acerca do tempo e a fonte das mais antigas dificuldades acerca do tempo. Talvez a mais antiga de todas possa se expressar assim. Como é que o tempo passa? O que significa dizer que o tempo passa? A gente sabe o que é algo passar no tempo. Por exemplo, uma fruta amadurecer. Tá? Mas, e toda a ideia de mudança é a ideia de que algo venha a ser, torna-se o que não era antes, venha a ser ou deixa de ser, adquire ou perde propriedades. No limite, vir a ser é começar a existir ou, existindo, sofrer mudança. Cessar de ser é perder propriedade, que é sofrer mudança ainda, ou cessar de existir. Para todas as coisas suscetíveis de, para falar como Aristóteles, geração e corrupção, existe um começar a existir, que é um ingressar na existência, e um cessar de existir. E a periodicidade com o tempo parece ser essa. Aristóteles expressa muito bem isso na física. Leio. Parte dele, já falando do tempo, né? Parte dele já foi e não é mais. Parte dele está por ser e ainda não é. Mas parece impossível que algo que é composto de coisas que não são participe do ser. Como é que o tempo pode ser real se uma parte dele é passado e não é mais, e outra parte é futuro e ainda não é? Como é que algo que é composto de coisas que não são pode ser? Essa é a dificuldade. Eu recomendei a vocês uma leitura maravilhosa, que é o livro 11 das Confissões de Agostinho. Nesse livro, nesse livro 11 das Confissões, Agostinho faz o primeiro inventário sistemático de perplexidades filosóficas acerca do tempo na história da filosofia ocidental. Agostinho se pergunta o que significa dizer que o tempo passa, o que significa dizer que alguns acontecimentos são presentes, outros são passados e outros são futuros. E Agostinho pergunta, mas as coisas passadas, onde é que estão passando? E nota que tem alguma coisa de errada com isso, porque se elas estão passando, elas não são passadas, mas sim presentes. E se eu perguntar as coisas futuras, onde é que estão sendo futuras, de novo, parece que eu estou pensando nas coisas futuras como coisas presentes. Mas isso parece levar à sugestão de que só o presente é real. No entanto, o que é o presente? É um ponto sem extensão entre passado e futuro. Como é que um ponto sem extensão entre duas magnitudes de não ser pode ser? Como é que um ponto sem extensão entre duas magnitudes sem realidade, que são o passado e o futuro, poderia ter realidade? Agostinho não resolve os problemas que ele minuciosamente inventaria. Ao contrário, a conclusão é que pela qual ele se inclina sem sequer adotá-la expressamente como sua conclusão, mas ele acha que é o que é mais provável, é que essas perguntas não têm resposta, que esses problemas não têm solução. Basicamente, a ideia é que a natureza do tempo é algo
que excede a capacidade humana de conhecer. De tal sorte que o desejo de conhecer essa realidade expressaria, na verdade, a subsistência na natureza humana do pecado original. O pecado original qual foi? Foi o pecado luciferino do orgulho, pecado pelo qual Lúcifer foi expulso do paraíso pelas hostes comandadas pelo arcanjo São Miguel. O orgulho se manifestaria na pretensão de saber aquilo que nós não podemos saber. Então, basicamente, o Agostinho está sugerindo vamos desistir de tentar resolver esses problemas, porque é o orgulho, o sapateiro querer ir além da chinela, como se diz, pensar em resolver esses problemas. E assim ele termina, de uma maneira que é muito característica de Agostinho, com um extraordinário bom humor, o livro 11 das Confissões, suscitando o último dos seus enigmas, de maneira consentânea com a sugestão de que esses problemas não são acessíveis ao conhecimento humano, então estão mal formulados por causa disso. Agostinho pergunta o que é que Deus estava fazendo antes da criação do mundo e do começo do tempo, portanto. O que é que Deus estava fazendo enquanto o tempo não havia ainda sido criado? E a resposta de Agostinho é preparando o inferno para quem pergunta o que não deve. Ok? O que nós vimos até aqui? Então, que numa representação situada, a realidade é representada como ela pode ser apreendida, uma representação situada é forçosamente uma representação da realidade para um sujeito, para uma perspectiva, e em troca uma representação não situada é uma representação da realidade tal como ela é. A gente poderia dizer que representações situadas são representações de propriedades extrínsecas que as coisas têm. Por quê? Porque são propriedades relativas à perspectiva de um sujeito. E por serem relativas à perspectiva de um sujeito, essas propriedades podem ser chamadas subjetivas também. A nossa pergunta pode ser representada então assim: nós dispomos de uma representação objetiva do tempo? Nós podemos descrever o tempo como ele é, por oposição ao tempo como ele nos aparece? Bom, aqui nós entramos em contato com MacTaggart. Aqui nós chegamos a MacTaggart. MacTaggart é o primeiro filósofo que responde de maneira rigorosa a essa pergunta sobre se é possível, se nós temos condições de nos representarmos o tempo como ele é e distinguirmos essa representação da representação do tempo como ele nos aparece. E nós começamos com isso a ler. Isso que eu tenho aqui é o segundo volume de A Natureza da Existência, e eu vou ler para vocês e comentar o início do capítulo 33, intitulado Tempo. Como eu disse para vocês, MacTaggart tem um argumento contra a realidade do tempo, e tem também um argumento contra a realidade do espaço e um argumento contra a realidade da matéria. Todas essas coisas ele sustenta que são irreais. Como é que o universo deve ser se ele não é nem espacial, nem temporal, nem material? Bom, isso é um tópico acerca da filosofia de MacTaggart que eu não vou introduzir imediatamente, mas mais adiante eu vou dizer alguma coisa a mais. Porque, a rigor, a gente não precisa saber como MacTaggart pensa que as coisas são. Basta nos saber que ele pensa que as coisas, para o nosso propósito aqui, que as coisas não são temporais. Que nada do que existe está no tempo. Nada do que existe pode ser temporal. E essa é a tese que ele apresenta. The Nature of Existence está constituído são 60 e tantos capítulos, divididos em pequenas seções, ou parágrafos numerados. E eu vou comentar os dois primeiros para vocês. Ele começa dizendo: será conveniente conversar nessa investigação, perguntando se alguma coisa existente pode possuir a característica de estar no tempo. Eu trataria de provar que não pode.
certo? Nada do que existe pode ter a característica de estar no tempo. Parece altamente paradoxal afirmar que o tempo é irreal e que todos os enunciados que envolvem a sua realidade são errôneos. Tal afirmação envolve uma ruptura com a posição natural da humanidade, que é muito maior do que aquela envolvida na afirmação da irrealidade do espaço ou da irrealidade da matéria. Pois, na experiência de cada pessoa, uma parte, seus próprios estados, tais como aparecem a ele por introspecção, que não sequer parece ser espacial ou temporal. Os meus próprios estados internos não sequer parecem ser espaciais ou temporais. Mas nós não temos nenhuma experiência que não pareça ser temporal. Mesmo os nossos juízos de que o tempo é irreal parecem estar eles próprios no tempo. Então, nada poderia não ser temporal. Kant é expresso na estética transcendental quando ele restringe a forma do sentido externo, que é o espaço, a algumas das nossas representações. Algumas coisas que nós aprendemos como estando no espaço. Mas outras, as nossas sensações, por exemplo, os nossos sentimentos, nós não os aprendemos como ocupando lugar no espaço, mas eles têm sempre uma posição no tempo. Uma certa sensação que eu tenho precede uma certa outra sensação, ou é simultânea com um certo sentimento, ou o sentimento e a sensação, por sua vez, precedem um outro episódio da minha vida psicológica e assim por diante. Então, negar a realidade do tempo parece ser fortemente contra-intuitivo. Parece ser, como o McTaggart sugere, paradoxal, porque os próprios juízos que nós fazemos sobre a realidade do tempo estão no tempo. Podem ser datados. Eu penso às tais horas, eu penso isso. No entanto, isso foi o parágrafo 303. No 304, o McTaggart diz: a propósito, vocês encontrarão no Dropbox um esquema que eu fiz, de roteiro desse capítulo 33 de The Nature of Existence. Serve simplesmente para vocês se situarem dentro desse capítulo de McTaggart. Bom, 304, então, todavia, embora isso seja paradoxal, em todas as épocas e em todas as partes do mundo, a crença na irrealidade do tempo mostrou-se singularmente persistente. Na filosofia e na religião do Ocidente, e ainda mais, suponho eu, na filosofia e na religião do Oriente, nós encontramos que a doutrina da irrealidade do tempo constantemente reaparece. Nem a filosofia, nem a religião podem se manter por muito tempo dissociados do misticismo. E praticamente todo misticismo nega a realidade do tempo. Na filosofia, o tempo é tratado como irreal por Spinoza, por Kant e por Hegel. Entre os pensadores mais modernos, a mesma opinião é adotada pelo Sr. Bradley, Francis Herbert Bradley. Tal concorrência de opinião já é altamente significativa e não é menos significante pelo fato de que a doutrina toma formas diferentes e é suportada por argumentos diferentes. E agora vem o que vai ser demonstrado. Eu creio que nada do que existe pode ser temporal e que, portanto, o tempo é irreal. Mas eu acredito nisso por razões que não foram apresentadas por nenhum dos filósofos que eu mencionei. Então, McTaggart diz, olha, o que eu vou defender não é sem precedentes. Ao contrário, eu tenho precedentes. De maneiras diferentes, Spinoza, Kant, Hegel, Bradley negaram a realidade do tempo. Agora, as razões pelas quais eles fizeram isso são diferentes das minhas. Eu vou dar outras razões e novas razões. Tá? Bom, para isso, McTaggart faz um trabalho preliminar de, vamos dizer assim, limpeza de território. Tá?
e ele faz introduzindo uma distinção da qual a gente pode encontrar antecipações não muito claras em vários filósofos, alguma coisa em Aristóteles, de maneira um pouco mais próxima. Alguma coisa disso parece estar sendo sugerida também por Agostinho, por Kant, mas ninguém, com a clareza de MacTaggart, faz essa distinção do modo como ele faz no parágrafo 305, o parágrafo seguinte, de The Nature of Existence. Ele escreve o seguinte: posições no tempo, tal como o tempo nos aparece prima facie, isso é, à primeira vista, distinguem-se de duas maneiras. Toda posição é anterior ou posterior a alguma outra posição. Então, no tempo existe antes e depois. Para constituir uma tal série organizada pela relação de antes e depois, o que é requerido é uma relação transitiva assimétrica. Por que transitiva? Se A precede B e B precede C, A precede C. Assimétrica porque se A precede B, B não precede A. E essa relação, para haver então o antes e depois, eu preciso que haja uma tal relação, e preciso de uma série de termos tais que, de quaisquer dois deles, ou o primeiro está nessa relação com o segundo, ou o segundo está nessa relação com o primeiro. Eu tomo quaisquer dois termos, A e B, ou A precede B, ou B precede A. Nós podemos tomar aqui, seja a relação de anterior a, seja a relação posterior a, ambas as quais, obviamente, são transitivas e assimétricas. Se adotamos a primeira, anterior a, então os termos terão que ser tais que, de quaisquer dois deles, ou o primeiro é anterior ao segundo, ou o segundo é anterior ao primeiro. Isso é uma primeira distinção. Nós distinguimos as coisas segundo o antes e o depois. Em segundo lugar, toda a posição é passada, presente ou futura. Isso agora é outra coisa, não é antes e depois. É passado, presente e futuro. É o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá. As distinções da primeira classe, antes e depois, são permanentes. As da segunda classe não são. Se M alguma vez é anterior a N, é sempre anterior. Mas um evento que agora é presente foi futuro e será passado. Então nós temos aqui essa distinção crucial. Todos nós pensamos no tempo, MacTaggart não está introduzindo uma novidade, ele está só chamando a atenção para algo que nós já fazemos. Nós pensamos no tempo em termos da relação antes e depois, e pensamos no tempo em termos das noções de passado, presente e futuro. O que é crucial aqui é que as relações de sucessão temporal, nas posições, na série do tempo, segundo o antes e o depois, são permanentes, enquanto que as propriedades de ser passado, presente e futuro são transitórias. Um acontecimento que é presente, foi futuro e será passado. Como, parágrafo 306, como as distinções da primeira classe são permanentes, poder-se-ia pensar que elas são mais objetivas e mais essenciais para as naturezas do tempo que as da segunda classe. Aqui valeria a pena nós determos a perguntar por que nos parece que o que é permanente é mais objetivo do que o que é impermanente. A proposição mais central da tradição zen budista, no misticismo ocidental, é que tudo é impermanente. No entanto, isso parece violentamente contra uma ideia de senso comum de que o que se modifica relativamente ao que não se modifica. E o que é impermanente, portanto, é impermanente relativamente ao que permanece. Mas MacTaggart diz, como as distinções da primeira classe, antes e depois, são permanentes,
Poder-se pensar que elas são mais objetivas e mais essenciais para a natureza do tempo que as da segunda classe, passado, presente e futuro. Eu creio, todavia, que isso seria um equívoco e que a distinção entre passado, presente e futuro é tão essencial para o tempo quanto a distinção entre antes e depois. E mesmo que, num certo sentido, como veremos, ela deve ser considerada mais fundamental que a distinção entre antes e depois. Isso é, a distinção entre passado, presente e futuro é mais fundamental para a natureza do tempo que a distinção entre antes e depois. O que o MacTaggart promete que vai demonstrar adiante. E ele diz, e é porque a distinção entre passado, presente e futuro me parece essencial para o tempo, é por isso que eu considero o tempo irreal. O que ele vai tratar de mostrar é, nada pode ser passado, presente ou futuro. Mas se nada pode ser passado, presente ou futuro, nada pode ser anterior ou posterior, no sentido temporal do termo, anterior ou posterior. É claro que eu posso empregar esse termo sem nenhum sentido de temporal. Eu posso dizer que o número 7 é posterior ao número 5 na série dos números naturais. Mas aqui esse posterior não significa posterior no tempo. E o ponto de MacTaggart vai ser que nada pode ser posterior no tempo sem ser passado, presente ou futuro. Ora, nada pode ser passado, presente ou futuro. E isso vai ser um núcleo do argumento. Para fins de brevidade, eu darei o nome de série A, a série de posições que vai do passado remoto, passando pelo passado recente até o presente, e do presente através do futuro próximo até o futuro remoto, ou ao contrário, do futuro de remoto ao futuro mais próximo, passando pelo presente, ao passado recente até o passado mais remoto. A série de posições que vai de antes para depois, ou ao contrário, de depois para antes, tudo faz, eu chamarei a série B. Os conteúdos de toda a posição no tempo são um evento. Os vários conteúdos de uma posição particular são, por certo, uma pluralidade de eventos. Mas, como qualquer outra substância, formam um grupo, e esse grupo é uma substância composta. E uma substância composta consistente de eventos simultâneos pode propriamente ser chamada ela própria um evento. Então isso dá lugar ao seguinte diagrama, que eu quero apresentar para vocês. Eis o tempo tal como MacTaggart, não como MacTaggart propõe ou sustenta que ele é, mas como MacTaggart mostra que nós já o tempo todo pensamos que ele é. Deixa eu tomar uma certa distância aqui. Em vermelho está representada a série A, em preto a série B. Na série B nós temos que o acontecimento E precede F, que é simultâneo com G, que precede, e esse F simultâneo a G precede H, que precede I, que é simultâneo a J, que precede I precede N. Em troca, nós temos em vermelho a distinção entre algo ser passado, presente ou futuro. Presente é agora, e nos termos desse diagrama aí, o instante H, o acontecimento H, é o acontecimento que está acontecendo agora. Então, E, F e G são coisas que já passaram, H é presente, I, J e N são futuros. Tá? As duas flechas indicam dois sentidos em que a gente pode dizer que o tempo transcorre. E MacTaggart, acerca disso, tem uma observação extremamente penetrante. É uma dessas coisas que também não se encontra em nenhum filósofo anterior. Ele diz, é usual contemplar o tempo através da metáfora do movimento espacial. É uma metáfora, porque o tempo não é espacial. Eu posso usar metáforas espaciais para falar da realidade temporal. E vai se tornar importante para nós tentar esclarecer por que é que nós pensamos no tempo sempre usando metáforas espaciais e não podemos pensar no tempo se não usando metáforas espaciais. Por exemplo, a gente pensa assim, nós dizemos, isso já ficou para trás. O que o passado é atrás de nós. Ou, mas você tem muitos anos de vida pela frente. Nós nos representamos como peregrinos caminhando numa estrada em que o passado vai ficando para trás e o futuro se encontra pela frente.
Tá? Em todos os idiomas do mundo se encontram essas metáforas espaciais. A metáfora não é exatamente a mesma. Por exemplo, no Japão, se diz do passado que ficou para baixo e que você tem muitos anos de vida para cima. Nós nos representamos, portanto, ascendendo no tempo, o passado ficando para baixo e o futuro se encontrando acima. E escreve McTaggart, numa nota ao parágrafo 306, é muito usual contemplar o tempo com a ajuda de metáforas espaciais, a metáfora do movimento espacial. Mas movimento espacial em que direção? O movimento do tempo consiste no fato de que termos que são anteriores e posteriores passam pelo presente, ou, o que é o mesmo fato de outra perspectiva, que a presentidade passa do anterior para o posterior. Se adotamos a primeira perspectiva, isso é, o antes e depois passam pelo presente, nós temos isso aqui, portanto, tá? Nós temos aquela flecha lá nessa ponta aqui, que é a direção em que a série B se desloca relativamente à série A. Se em troca a presentidade passa ao longo da série E, F, G, H e assim por diante, o movimento é do passado na direção do futuro. Ou o movimento é do posterior em direção ao anterior, e nós estamos imaginando a série B se deslocando sobre uma série A fixa, ou o movimento é do passado em relação ao futuro, e nós estamos imaginando uma série A movendo-se em relação a uma série B fixa. A pergunta sobre a direção do tempo, portanto, está mal formada, porque ela pode ser respondida de qualquer das duas maneiras. O que é essencial é que eu tenho que pensar na relação entre as duas séries para falar na direção do tempo. Se eu adoto a primeira perspectiva, os termos que são anteriores e posteriores, o G, F, H e assim por diante do meu diagrama ali, como passando pelo presente, estamos tomando a série B como deslizando ao longo de uma série A fixa. Se adotamos a segunda alternativa, a presentidade passa ao longo da série B. Se adotamos a segunda alternativa, estamos tomando a série A como se deslocando ao longo de uma série B fixa. No primeiro caso, o tempo se apresenta como o movimento do futuro para o passado. No segundo caso, ele se apresenta como o movimento do anterior para o posterior. E isso explica por que nós dizemos que acontecimentos provêm do futuro e dizemos que nós mesmos nos movemos em direção ao futuro. Eu posso representar os acontecimentos como vindo, uma metáfora espacial para o decurso do tempo. Eu estou parado e o tempo está passando. Na canção de Chico Buarque, o tempo passou na janela e só Carolina não viu. Na segunda alternativa, nós nos representamos como nos deslocando no tempo, do passado em direção ao futuro. E isso explica por que nós dizemos que acontecimentos provêm do futuro, ao mesmo tempo que dizemos que nós nos encaminhamos rumo ao futuro. Pois cada pessoa se identifica especialmente com o seu estado presente, por contraste com o seu estado passado ou seu estado futuro. Porque o presente é o que ele está diretamente percebendo. E isso leva-o a dizer que está se movendo com o presente rumo ao futuro. E como aqueles eventos são agora futuros, ele diz que ele está se movendo rumo ao futuro. Assim, a pergunta sobre a natureza do tempo, a pergunta sobre a direção do tempo é ambígua. Nenhum filósofo antes de McTaggart tinha se dado conta disso. A pergunta sobre a direção do tempo é ambígua. Ela tem duas respostas possíveis. Pois, se perguntamos o que é o movimento de cada uma das séries, a pergunta agora não é mais ambígua. O movimento da série A ao longo da série B é do anterior para o posterior. O movimento da série B ao longo da série A é do futuro para o passado. Mais uma vez, o movimento da série A ao longo da série B é da série A ao longo da série B é do anterior para o posterior.
Tá? E essa é a direção, é a flecha vermelha. Tá? O movimento da série B ao longo da série A é do passado para o futuro. Então a pergunta sobre a direção do tempo é uma pergunta ambígua porque admite duas respostas que correspondem a essas duas flechas. E em qualquer caso eu só consigo falar na direção do tempo se eu penso na relação entre série A e série B. Eu tenho que conceber o tempo como tendo essas duas estruturas, com o poder de ser pensado de qualquer dessas duas maneiras para poder fazer sentido da pergunta sobre a direção do tempo. A pergunta sobre a direção do tempo não faria sentido se nós não soubéssemos distinguir entre a série de posições que formam passado, presente e futuro e a série de posições que formam o anterior e o posterior, isso é, entre série A e série B. Não se trata de duas realidades temporais, mas se trata de duas maneiras de pensar numa mesma realidade. Duas maneiras de conceber o tempo. Tá? O que são exemplos de predicações A? São predicações flexionadas temporalmente. Está chovendo em Londres. Isso é verdadeiro num certo tempo. Tá? A rainha Ana morreu, é um exemplo que ele vai dar depois da morte da rainha Ana, morreu há 300 e não sei quantos anos, eu vou ter que conferir a data certa para poder dizer para vocês. Ou, por exemplo, de Aristóteles, amanhã haverá uma batalha naval. Então eu tenho assim afirmações sobre o tempo presente, está chovendo em Londres, a rainha Ana morreu, acontecimento pretérito, passado, e amanhã haverá uma batalha naval, acontecimento futuro. Tá? Isto é situar eventos na série A, na série de posições do tempo que vai do passado remoto ao futuro distante. Tá? A posição de eventos na série A é relativa a um agora, que é o presente. A série B, em troca, é a série das posições, e portanto dos tempos, que é orientada pela relação transitiva e assimétrica, não reflexiva, antes de ou depois de. A posição do evento na série B é relativa a outros eventos. Exemplos de predicações B, em vez de estar chovendo em Londres, que é uma predicação A, nós temos algo como chove em Londres na quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021, às 17 horas e 30. Tá? Ou a rainha Ana morre em 1714. Ou, portanto, faz 6 anos que a rainha... Perdão, 306 anos que a rainha Ana morreu. Ou uma batalha naval acontece em 28 de janeiro de 2021. Tá? Então, vimos como, de passagem, McTaggart, ao fazer essa distinção, que ele não está introduzindo, ele introduz uma nomenclatura, a série A, a série B e tal, mas ele está fazendo uma distinção que nós fazemos já. Ele está chamando a atenção para o fato de que nós fazemos essa distinção. E essa distinção, eu quero insistir, é entre duas maneiras de representar a realidade temporal. Não é uma distinção entre duas realidades temporais. Tá? Como se eu pudesse dizer, olha, a realidade temporal é composta por essas duas coisas aí. Não, a realidade temporal é uma só, mas há duas maneiras de representá-la que nós empregamos o tempo todo. E é em termos apenas da dualidade dessas maneiras de representar o tempo que faz sentido perguntar pela direção do tempo. Tá? Então, McTaggart, em suma, dissolve como um pseudo-problema o problema da direção do tempo. A direção do tempo pode ser do antes para o depois, e pode ser de passado, de futuro para presente para passado. Tá? Em que direção o tempo corre depende de nós nos representarmos o movimento da série A sobre uma série B fixa ou o movimento da série B sobre uma série A fixa. É apenas um movimento relativo de uma série relativamente a outra que pode ser chamado como propriedade movimento do tempo. A pergunta é pela direção do tempo, portanto ficou prejudicada. Não existe tal coisa como a direção do tempo.
E existem duas maneiras de descrever a direção do tempo, porque há duas maneiras de pensar na realidade temporal. E o problema todo de McTaggart agora é o seguinte, bom, dessas duas maneiras de pensar a realidade temporal, existe uma dependência lógica entre elas, ele vai sustentar, sim, existe. A distinção entre passado, presente e futuro é mais fundamental que a distinção entre anterior e posterior. Anterior e posterior só tem significação temporal, só faz sentido dizer que algo precede, sucede ou é simultâneo alguma outra coisa no tempo, porque é possível dizer de acontecimentos que são passados, presentes e futuros. E é porque a distinção entre passado, presente e futuro é mais fundamental que a distinção entre antes e depois, é porque a série A é mais fundamental do que a série B, é que McTaggart vai sustentar que o tempo é irreal. Tá? Então aqui nós temos agora o que vai ser demonstrado e por que isso será demonstrado. O argumento, propriamente dito, nós não vimos ainda e vai nos ocupar a partir da próxima aula. Até lá, tenham um bom fim de semana.